bom? Não sei se está falando aí, está ouvindo, gente? No meu tempo não tinha isso não, hein? Sabia? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu estava aqui prestando atenção aqui nesta igreja de tantos anos, né? 58 anos. E eu, vendo a relação dos pregadores, eu perguntei, será que eles resolveram convidar todo mundo de Vila Albertina? Porque os que pregaram aqui, pelo menos, pastor Antônio Cordeiro, grande amigo de longas datas, pastor Roberto, eu também me converti na igreja que está em Vila Albertina. Eles me acharam a 1.570 quilômetros. A igreja de Vila Albertina me acharam lá, aonde ninguém ia, só ia a pé ou a cavalo. Então eu tenho um grande agradecimento a Deus por aquela igreja. Então hoje eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. E vendo aqui essas crianças, né? Gente, eu estou vendo aqui muita gente nova. Isto é bom. Isto é muito bom. Eu acho que velho igual eu aqui, acho que é poucos. Pelo que eu estou vendo aqui. Isso é o quê? Um sinal que a igreja vai crescer. A igreja, é muito triste quando você visita uma igreja que só tem pessoas da minha idade. Porque estamos chegando no final. E aqui acho que o maior e o melhor presente neste ano foi essas almas que desceram aqui as águas do batismo. Foi o maior presente que a igreja o recebeu. E a igreja continua, prova que a igreja está assim trabalhando. E eu estou muito feliz mesmo, de coração. E lembrando aqui a história contando ali, que bom relembrar aqueles que começaram, né? Aqui não era assim, gente. Mas que bom a igreja lembrar daqueles, né, que começaram o trabalho aqui. E hoje nós estamos vendo o fruto de tantos anos que a igreja está fazendo hoje, completando mais um ano de vida. Então, meus amados, e aí eu estava me fazendo as contas ali. Eu batizei em 1970, 30 de agosto de 1970. No Rio, viu? Era Rio. Não era assim, não. E hoje, graças a Deus, hoje a igreja tem um privilégio de ter um templo maravilhoso como este, né? Pessoas maravilhosas que cantam instrumento. No meu tempo, o evangelho era o mesmo, mas as condições eram tão diferentes. Mas eu agradeço a Deus por isso. Há 54 anos, né? A igreja de Vila Albertina, enviou o pastor Júlio de Almeida, acho que poucos conhecem aqui, né? Poucos conhecem. Por isso que eu falei, eu vou fazer a pergunta ao pastor. Resolveram nos chamar tudo de Vila Albertina? Que bom que se relembrar, né? Trazer essa lembrança aqui para todos. E uma coisa que eu não ia tomar o tempo, mas eu queria dizer uma coisa da minha conversão. Quando eu converti, lá só ia a cavalo ou a pé, ninguém ia, não tinha luz, não tinha nada. E o pastor Júlio costumava nos reunir, sentado no chão, não tinha banco, né? E ele falava assim, vocês irão pregar em grandes cidades. Eu falava, rapaz, mas como? Na minha cabeça, como acontece isso? É Deus que sustenta. É Deus que faz esse trabalho. Pois não é que aqueles, hoje, aquela profecia se cumpriu,
Hoje, daqueles que aceitaram o Evangelho comigo, tem no Brasil quase inteiros, nas cidades, até em Belém, tem pessoas, amigos meus, Rondônia, no qual eu tive o prazer de visitá-lo, né? Amigos, pastor que também faleceu, só estava me esperando visitar, no outro ano ele morreu. Mas está com o Senhor. Isso é o que é o mais importante. Amados irmãos, o morrer não é problema, não. O problema é morrer sem Cristo. Este é o problema maior. É morrer sem Cristo. Mas, esse versículo, no qual quero falar um pouco, não me estranha que as minhas vistas já não é mais a mesma. Até me deram, minha sogra me deu essa Bíblia de letra grande. Gente, olha, as minhas visões não são mais igual. Mas, amados irmãos, hoje é uma grande alegria que celebremos hoje, né? Mais um aniversário desta amada igreja. Mais um aniversário que completa seus 58 anos aqui em Vila São José, né? E já vimos um pouco da história, né? Então, para mim, me sinto muito alegre. Imagina vocês, né? Imagina aqueles que fazem partes, aqueles que trabalham, aqueles que têm trabalhado. E no contexto desse texto aqui, confesso que estou nervoso até agora. Procurando. Não me leva a mal que eu escrevi algumas coisas aqui. Tá bom? Isso não me leva a mal, porque a mente também já não é mais a mesma, para não ficar só na minha memória. Então hoje, eu quero dizer que a minha alegria, ela é muito grande. E o tema, celebrando o poder da glória de Cristo, nos convida a refletir a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos convida. Esse texto, li, reli, botei a cabeça para lá, para cá, todos os textos, procurei referências. E aí a gente vai encontrando, né, algumas coisas. E o fundamento, né? Já fico imaginando a glória de Cristo. A glória de Deus. Nós não teríamos capacidade de vê-lo. A glória de Cristo. Mas a glória de Deus, mas a glória de Cristo, que é o próprio Deus, nós podemos ver. Esse amor tão grande. E não compreendemos assim. O amor compreendemos através da revelação da palavra do nosso Deus. Eu até me lembro de um hino muito antigo, acho que nem poucos aqui conhecem os cantores antigos, né? Os antigos, Luiz de Carvalho, por exemplo. Quem conhece aqui? Quem conheceu Luiz de Carvalho? Ele fez um hino deixou, né, o seu trono, né, de glória, para habitar aqui. Você já imaginou? Ele deixar o seu trono para habitar entre nós. Que privilégio nós temos de ver hoje, contando essa história desse hino, desse cantor que há muito tempo fez, né? E vamos meditar nesta noite no livro de Hebreus, capítulo 3. Não, né? Ninguém me corrigiu? Ninguém me corrigiu. Capítulo 1, verso 3. Amém? E diz assim: o qual, tendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, é sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. E havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, e assentou-se à destra de Deus nas alturas. Olha o que Deus fez por nós. Que amor é esse? E Deus prova o seu amor para conosco.
Não só falou, mas provou. Não somos como nós, né? Que às vezes falamos e só falamos. E não provamos o amor que devemos ter através daquilo que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Cristo é o esplendor da sua glória. Ou, aliás, o esplendor da glória de Deus. Hebreus, nós acabamos de ler. Aqui, irmãos, o autor, a Hebreus, usa uma metáfora, né? Para que nós pudéssemos entender. Poderosa. Jesus Cristo é o esplendor da sua glória. Ele é o esplendor. Eu fiquei pensando, o que é esplendor, né? Isso aqui é, né, esplêndido, né? Nossa luz. Não dá nem para olhar para a luz, né? Imagina a luz de Cristo. Imagina Deus. Ninguém jamais viu Deus. Então, para nós entender, ele enviou Jesus Cristo para humanizar e aí nós vamos sim entender a glória de Deus. E nós vimos essa poderosa reflexão. Jesus é o resplendor da sua glória. Em muitas passagens no Antigo Testamento, aqui fala, eu vi o pastor lendo ali, né? No começo do texto, pregou pelos profetas, e hoje, de várias maneiras, e hoje ele é pregado através de Jesus Cristo, que nos deu esta ordenança de ir levar esta mensagem aos corações que precisa. E no Antigo Testamento, a glória de Deus era associada a algo imenso e muitas vezes não era permitido, inacessível. Nós não tínhamos acesso. Muitas vezes, no Antigo Testamento. Moisés apenas, né? E Moisés pediu para ver a glória de Deus. Deus falou, rapaz, não faça isso. E não pode ver a minha glória. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 33, Êxodo, capítulo 33, e o verso 20, vamos ver lá o que diz sobre a glória de Deus. Sobre a glória de Deus. Então, irmãos, que coisa esplendorosa é a glória de Deus. E nós vimos aqui, Moisés, o livro de Êxodo, 33 e o verso 20, que diz assim, não vou ler que vai demora muito, e às vezes eu não quero demorar. E disse mais, não poderás ver a minha face. Portanto, o homem nenhum verá a minha face e viverá. Moisés pediu para que Deus mostrasse a sua glória. Ele falou assim, ninguém jamais viu a glória de Deus. Hoje nós vimos através de Cristo. Veja o quanto facilitou a nossa vida para entendermos a glória de Deus. E é por Cristo que entendemos. Mas Cristo é a glória de Deus. Se tornou acessível. Graças a Deus. Aquela época não era acessível. Mas hoje se tornou acessível. Hoje nós estamos aqui vendo o esplendor, como diz o hino, deixou o seu esplendor de glória para habitar e para viver aqui na terra, entre nós, homens miseráveis pecadores que somos. E nós vimos o esplendor da sua glória, né? É um termo, né, usado, utilizado, né, para descrever uma experiência espiritual. O esplendor da sua glória. Então, Moisés, Deus disse, se você, homem nenhum, verá a minha glória. Se ver, morrerá. E aí, a gente fica imaginando. E eu sempre imagino, que amor tão grande é esse de Deus? Gente, e olho para mim, falo, mas que privilégio. Hoje, o Espírito Santo de Deus
dizer assim, você é o templo do Espírito Santo de Deus. E olha para mim e fala assim, procuro. Mas que virtude eu tenho? Qual é a minha virtude de ter o Espírito Santo de Deus? Porque Ele é bom. E Ele é amoroso. E a sua maravilha dura para sempre. Dura para sempre, irmãos. Irmãos, hoje, celebremos o aniversário. A igreja hoje é desafiada, aqui hoje na terra, de levar esta mensagem a todas as pessoas, como aqui eu disse antes, que antes nós não tínhamos acesso. Mas quando Cristo morreu e aquele véu do templo se rasgou, todos nós teremos acesso a Deus. Através de quem? De Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador. Falando que, digamos, ser mais claro, é uma ponte, né? Que nos chega lá a Deus. Cristo é que faz isso em nossa vida. Não é nós que somos bons. Não. É Cristo que é bom. É Cristo que nos ama. Mas nós, quando entendemos isso, nós temos que demonstrar esta luz, esse resplendor, esta glória de Cristo às pessoas. Nós somos desafiados a vivermos desta forma. A igreja, hoje, ao celebrar o seu aniversário da igreja, somos desafiados a refletir a glória de Cristo. Através de quê? Da nossa vida, da nossa comunhão, do serviço. O pastor falou com o menininho, com o Murilo, né? Murilo, seu voto vale a mesma coisa. Já pensou a responsabilidade do Murilo, né? Sem entender. Mas eu acredito em tantas pessoas que têm orientado o Murilo. Amém por isso. Que legal, irmãos. As crianças, né? E eu estou vendo algo novo aqui, que isso é maravilhoso. Isto é maravilhoso, gente. Imagina se não houvesse essa pessoa, como é que as pessoas iriam entender a glória de Deus? Então, cada um, Deus coloca na igreja no lugar certo. Irmãos, eu sempre falo para os irmãos, fica na vocação que Deus te chamou. Eu falo na igreja, se eu fosse educar a criança na igreja, não ficava uma lá na igreja. Ia embora tudo. Não é a minha função. Eu acho maravilhoso demais. Cada pessoa que Deus coloca na igreja tem a sua função, né? Irmãos, e a nossa função para o mundo? Como é que nós vamos viver como corpo de Cristo? Precisamos viver de maneira que o mundo veja a glória de Cristo em nossas vidas. Olha o que Paulo disse lá em 2 Coríntios. Diz assim, né? Aliás, lá no livro aos Coríntios, né? A carta aos Coríntios, tá, gente? A gente habitua tanto a falar assim, Coríntios, né? Não vai entender que é Coríntios não, tá, gente? Segunda carta aos Coríntios. Lá no livro, na segunda carta, no capítulo 2, eu vou ler aqui, tá? Quanto tempo eu tenho aqui, gente? Me fala aí. 30 minutos? 10 minutos? Vamos lá. Eu vou ler aqui, tá bom? Olha o que Paulo disse no capítulo 2, verso 14 a 17. Diz assim. A graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Veja a responsabilidade. Veja a responsabilidade. O bom cheiro. Cheiro suave, né? O cheiro do amor. O cheiro de paciência. O cheiro de viver. Alguém olhar para nós e falar assim, eu estou vendo uma pessoa diferente. Diferente dos outros. Não por causa da roupa, não por causa disso. Mas o seu viver.
a sua vida com Deus, no bairro onde você mora, com seu vizinho, com aqueles que estão na rua, jogados na rua. E em segundo lugar, do mesmo versículo, Cristo é a expressão exata de Deus e a experiência do seu ser. Cristo é a expressão exata de Deus. No versículo fala isso. Esta frase fala sobre a plena divindade de Jesus Cristo. Mas a expressão completa de Deus em carne, a palavra expressão exalta aqui como uma expressão feita em um selo, ou com selo. Jesus revela que é Deus. É interessante que às vezes você olha aqueles que viveram com Jesus, né? Quanto tempo? Quanto tempo viveram com Jesus? Só para nós lembrar aqui, só para lembrar, tá, gente? Lá no livro de João, capítulo 14, Jesus, lá no versículo 5, e disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como sabemos o caminho? Você já imaginou isso aqui? Será que tem gente na igreja que não sabe isso? Senhor, nós não sabemos para onde vai. Quanto tempo Tomé viveu com Jesus ali? Que era um dos apóstolos. Nós não sabemos para onde vai. E aí, como não saber, meus amados irmãos? Tem gente na igreja que não sabe das coisas, sabiam? Não é que é falta de ensino, é falta de atenção. Ou às vezes ainda não tinha convertido, não é convertido. E Jesus falou, rapaz, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Jesus que faz este. Irmãos, tem hora que eu me perco até o raciocínio da grandeza que Deus fez isso para nós. Nós estávamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Totalmente perdidos. E Jesus chega e nos faz esta reconciliação com Deus, aceitando Ele como seu Salvador. E Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou seu advogado. Jesus falou isso. Imagina. Nós não tínhamos direito de falar com Deus. Jesus deixou o seu resplendor de glória e veio nos dar este privilégio de poder falar, usar. Eu sou réu. Como é que eu vou falar com Deus? Jesus colocou no lugar do advogado e me levou até Deus. É isso que Jesus fez por nós. Como entendemos esse grande amor que Deus fez, provou, Ele não apenas falou, Ele provou esse amor para cada um de nós. Irmãos, como igreja, nossa missão é levar o mundo a conhecer o Deus verdadeiro. É a única maneira de fazer isso é através de Cristo. Não tem outro meio. Não tem outro meio. Alguém já me disse assim, olha, eu não sei, cara, eu acho que eu não estou vivendo em outro mundo. Pastor mesmo, pastor. Eu digo assim, mas se você fizer tudo direitinho, e você ir lá na igreja fazer isso, lá na igreja, não vou falar o nome, isso, você vai para o céu. Eu falei, mas como que vai? Sem passar por Cristo? Não vejo isso na palavra de Deus, não vejo. Sem passar por Cristo? Então, João capítulo 1, verso 11 e 12, Jesus fala, né? Jesus ali fala assim, ó, que nós perdemos a nossa filiação com Deus quando pecamos. Hoje, só alcançamos através de Cristo. Enquanto não aceitarmos o Cristo, somos criatura.
Só somos filhos quando aceitamos Cristo. Lê lá, no capítulo 1, verso 12. A todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E esse é o nosso trabalho aqui na terra. Igreja, mais um ano, né? Mas hoje eu vi 6 pessoas aqui. Glória a Deus. Aqui, aceitando a alegria. Eu me lembro quando me vem um filme na cabeça. Quando eu vejo essas coisas. Irmãos, há 54 anos que você deu o Evangelho, né? E quero te contar uma coisa. Esse mês passado, eu e minha esposa fizemos 56 anos de casado. Olha, rapaz. Alguém perguntou, com a mesma mulher? Falei, não entendi, né? Não entendeu Deus. Não entendeu Deus, né? Porque Deus fala que só a morte separa 56 anos. Acho que ela merece bastante troféu, irmãos. É verdade. É verdade. É porque eu não pude comprar um ainda. Então, meus amados, ao celebrarmos mais um ano de história, somos lembrados a importância de sempre manter os olhos fixos em Jesus e viver conforme o exemplo dele. Olha que diz o versículo de Gálatas 2, e versículo 20. O que Paulo disse? Não sou eu mais que vivo, não é eu, tá? Eu queria ser assim, gente. Mas Cristo vive em mim. Não sou eu mais que vivo. Ele fala, o que Paulo diz? Eu sou dependente de Cristo. Irmão, se quando nós chegarmos, não sei se chegamos, quem sou eu para comparar com Paulo? Mas ele disse assim, eu digo assim, não falo, mas que coragem de Paulo, falar assim, seja meus imitadores. Já imaginou? Você já imaginou um homem falar assim, sejam meus imitadores? Porque ele vivia Cristo. Cristo vivia com ele. Ele era dependente de Cristo. E nós? Vivemos na sobra, né? Se sobrar tempo, se eu chegar, está chovendo hoje, aqui não acontece. Estou falando daqui não, tá, gente? Está chovendo, olha, sai lá fora, vai chover. Já é uma desculpa de não estarmos reunidos. Irmãos, eu fico, me perdoa aí, se eu passar um tempinho, para contar algumas coisas, algumas experiências. Quando eu tive, há 5 anos atrás, lá em Rondônia, que eu falei desse irmão, Rondônia, a cidade que eu fui é Cacoal. E eles sofreram muito ali, e começaram a congregação. Outra coisa que o pastor que nos evangelizou falava assim, no lugar que você chegar, começa um trabalho. Olha, cara, 1970. Começa um trabalho. Foi assim que nós fazemos. Eu fiz isso. Meus irmãos também fizeram isso. E eles fizeram uma congregação lá em Cacoal. Irmãos, ele já era pastor, ele morava 40 quilômetros na roça. Todo mês, ele vinha uma vez por mês, a pé, 40 quilômetros, para ministrar a ceia. 2 anos ele fez isso. 40 quilômetros. Ele falou assim, gastei muitos pares de chinelos. Você já imaginou? Eu fiquei com vergonha, rapaz. Fiquei com vergonha dele mesmo. De mim. Não dele, de mim. 40 quilômetros a pé. 2 anos fazia isso. Ele me contou essa história. Mas não deixava de congregar. Como é costume de muitos. Ferir alguém aqui, gente. Se eu ferir, vai conversar com Deus, tá? Se vira com Deus lá. Agora, se eu ferir, pessoalmente, eu peço desculpa. Mas se a palavra de ferir, meu irmão, se vira. Então aqui, Cristo sustenta todas as coisas. Fala no versículo aqui.
Cristo sustenta todas as coisas. Esta parte desse versículo, irmãos, nos lembra do poder absoluto de Cristo. Do poder absoluto de Cristo, que sustenta tudo. Se estamos aqui, porque nós somos sustentados por Ele. Se nós chegamos lá do outro lado da cidade, porque Ele nos sustentou. E nos sustentará aqui na nossa vida. Sua palavra é poderosa. Jesus não é apenas criador do universo, mas Ele é aquele que mantém tudo em ordem. Essas são funções que Jesus deixou aqui para nós. Eu fico me lembrando, né? Tem algumas frases que Paulo falou, que ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o fundamento de tudo. Quando enfrentamos dificuldades nas lutas, irmãos, incertezas, tantas coisas que nós enfrentamos. Às vezes alguém pensa que o jovem não tem problema, né? Não é? Quantos problemas os jovens têm? E às vezes sofre sozinho. Irmão, você tem seus pastores aqui, ó. Pastor é para isso. Não, pastor é para conversar. Pastor é para aconselhar. Pastor é servo. É isso que o pastor faz. E ele quer falar com você. Ele quer te aconselhar. Ele quer te... Ele não é Jesus Cristo, mas a igreja autorizou, através... Cristo escolheu a igreja, Cristo escolheu o pastor, né, da igreja, e a igreja apoiou. Então, ele é a pessoa que representa que representa a igreja aqui na terra. Os pastores. E esta igreja aqui, quantos não temos dificuldade? Mas não é só os jovens, não, gente. Eu descobri, rapaz, que a gente está ficando idoso. Nada colabora com a idade, não. É sério. Eu dou graças a Deus por usufruir, por vocês me convidarem, usufruir. Irmãos, eu dou graças a Deus por vocês me convidarem aqui hoje. Talvez será a última. Talvez. Não sei. Mas se não for, um dia eu quero voltar aqui e contar a minha história de conversão que a igreja de Vila Albertina fez conosco. Se isso houver. Imagina a gente levar uma pessoa, está ali o senhor ali, conheceu a mulher do pastor Júlio. Você sabe como é que nós levamos ela aonde nós morávamos? Levamos de carro de boi. Pesava 130 quilos. Dormia aqui no chão. No chão. E hoje nós temos todo esse conforto. E eu falei assim, sabe, pastor? Que eu falei assim, gente, eu acho que depois da pandemia, esse povo vai voltar com fervor, esse povo vai voltar com alegria. Rapaz, a pandemia parece que contaminou a vida espiritual de muitos cristãos. De muitos cristãos. Irmãos, e não é assim que devemos estar nas dificuldades. Quanto mais dificuldade... Uma vez eu li um livro do Aníbal Pereira Reis, né? Já morreu há muito tempo, né? E ele falava assim, a santa perseguição. Talvez Deus tenha que dar uma perseguição para o povo alertar. Talvez. Irmãos, eu estou terminando, tá? Não fica com raiva de mim, não. Mas a aplicação na vida, diz aqui, como igreja, precisamos viver com confiança no poder de Cristo para sustentar nossas vidas, nossos ministérios. Aqueles que estão aí entrando, novos ministérios. Porque é pesado, mas é glorioso. É glorioso. Então, irmãos, é um desafio para todos nós. Porque a nossa luta, ela não é contra essa carne, não. A Bíblia diz que é contra as hostes espirituais da maldade. Da maldade, irmãos. Irmãos,
E nós só vencemos com Cristo através de oração, sempre. Intercessões, em momentos difíceis da nossa vida. Cristo agora, eu queria falar aqui, já finalizando. Cristo realizou a purificação dos nossos pecados. É a mais importante desse texto que eu acho. Purificou o meu pecado. Cristo, miserável pecador que eu sou, mas Ele veio para me salvar. E salva todos aqueles que acreditam nele. E nós vimos aqui, depois de ter feito tudo, né? Jesus preparou tudo. Esta é a parte central do Evangelho de Cristo, gente. Por meio da sua morte na cruz. Purificou os nossos pecados. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 7 em diante, diz assim, né? Ele purificou o nosso pecado. E Ele purifica o nosso pecado, nos nossos pecados. Não importa o tamanho do pecado que é. Para Deus não existe tamanho de pecado. Eu vou ler, né? Porque ficar nas minhas palavras, talvez tem falta algumas. A mente já não há, como eu falei para os irmãos, dou glória a Deus, foi ainda a mente está legal, né? Está legal. Está legal, né? Mas eu agradeço a Deus, porque eu já usufruí desta graça de Cristo. Graças ao meu Deus. Graças ao meu Deus. Lá no livro de João, o apóstolo, nas suas cartas, lá no versículo 1 e versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha aqui. E o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ô, irmãos, a gente conhece as pessoas que andam com Deus. Se você não ama o seu irmão que vê, como você vai amar a Deus que não vê? E que comunhão você tem com o seu irmão? Não, com esse eu falo, com aquele não. Oxe. Oxe é a palavra baiana, tá? Oxe. Como isso? Não dá, não dá. A Bíblia fala que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Levai as cargas uns dos outros. É isso que faz refletir em nós a glória de Deus. É isso que nos faz refletir. O mundo vê, como diz, eu sou a luz, né? E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus falou, eu sou a luz. Eu sou a luz. E Ele veio nos reconciliar com Deus, purificando dos meus pecados. É um coração de uma nova fé cristã. Como diz Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo que escreveu esta frase. E quem conhece o Filho, conhece o Pai. Porque somos um. Eu estou aqui hoje. Para a igreja hoje aqui, escreve aqui. Hoje, ao comemorarmos o aniversário desta igreja, somos chamados a renovar nossas gratidão pela obra redentora de Cristo. Somos uma igreja, não porque somos perfeitos, mas porque fomos perdoados e a purificação dos nossos pecados deve nos motivar e viver na santidade e pronunciar esse evangelho aonde formos. Isso é um motivador da nossa vida quando lembramos disso, que motiva-nos a levar o evangelho às pessoas. Eu fico imaginando como Deus age na igreja. Eu falei desse trabalho aqui, que está dentro, graças a Deus. Como é que os mudos iriam, posso falar isso? Como é que eles iriam entender o evangelho, meu Deus? Se Deus não usasse alguém para falar isso aí. Até nisso, irmãos, até nisso não.
Isso é coisa grandiosa que Deus coloca na igreja. E Cristo, quando fez tudo isso, subiu. Está sentado à destra de Deus. Isso quer dizer o quê? É a última parte desse versículo. Fala sobre a posição de honra, de autoridade. Jesus está lá na posição de honra. E está lá intercedendo por nós. E está lá, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, irmãos. Se alguém pensa isso, muda o seu pensamento. E Jesus foi e está à destra de Deus. Eu fico imaginando, pastores, irmãos, aquelas pessoas que viram Jesus subir, né? Já imaginou? Que glória, aquela glória, refletindo e deixando a responsabilidade. Jesus foi, fez tudo e deixou a responsabilidade para todos nós. Para todos aqueles que aceitam Cristo. Não é só para uma pessoa, para todos. Tem a mesma responsabilidade de pregar, de dar o seu testemunho, de ter comunhão uns com os outros, com as pessoas. Isto é responsabilidade da igreja. E esta igreja, ela tem feito isso com muito afinco. Conheça a sua história. Graças a Deus. Graças a Deus por essa igreja. Aqui nesse bairro, há 58 anos. Como igreja, isso nos dá uma grande esperança. Cristo não está distante, irmão, mas Ele está aqui. Ele está sempre ao nosso lado. Pode confiar nisso. Confia nisso. Confia na sua palavra. Na palavra de Deus. Irmão, eu escrevi aqui, porque não dá para ler, tá? Não leva isso, dizer, não é uma coisa que foi... Porque meus olhos, até peço que ore por mim. Eu fui embaçado às vezes, fui trocar o óculos, o médico falou, rapaz, não é óculos não. Você está com um problema grave aí. Você tem que... Nem estou dirigindo mais. Olha, como que é o ser humano. Mas lá no céu, não é esses olhos que vão estar lá. É um outro corpo. Lá no céu. É lá que eu vou morar. Você também vai, né? Nós vamos morar. Não pelo nosso merecimento, mas pela bondade gloriosa, vontade de Deus, que desceu do seu esplendor para habitar em um mundo imundo, que é aqui onde vivemos. Mas somos remidos pelo sangue de Jesus. E por isso é que nós damos glórias, como os anjos, né? Como os anjos faziam com seus querubins. Glória, 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 glória ao nosso Deus. Nós vimos nossos amados irmãos com seus dons de cântico. Eu gosto muito de cântico, sabe, gente? Vocês cantaram aí, eu fico fascinado com isso. Tentei aprender a tocar violão, não teve jeito. Teve não. Aí eu falava, fazer o quê, né? Mas, irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu quero já avisar aos pastores, diáconos da igreja, desta igreja, que nós estamos aí orando a Deus. Nós oramos praticamente um mês em favor de uma pessoa que a igreja separou e a igreja aprovou. E nós já marcamos uma data. E eu gostaria que vocês nos ajudassem. Pastora, nos ajudassem. Tá bom? Os diáconos, a igreja. Não vamos convidar a igreja, porque não cabe nem a metade do nosso tempo. Só cabe isso aqui. Eu vou convidar só essa parte aqui. Né? Que Deus os abençoe. Eu quero agradecer a Deus nesse momento. Como diz o nosso irmão Neil, se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus Cristo, gente, não deixa para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Tem um hino que fala assim, né? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje. Jesus falou sempre hoje, não falou amanhã. Hoje.
hoje estará comigo no paraíso aqui, quando ele falou com o ladrão. Até o ladrão converteu. Então, não há tamanho de pecado que Jesus nos salva. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, por falar um pouquinho da sua glória, do seu esplendor. Queremos, Senhor, que o Senhor nos renova a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Que a Tua glória, Senhor Deus, seja refletida em cada um de nós e que possamos viver, Senhor Deus, para Te honrar em todos os sentidos da nossa vida. Mas também obrigado por esta igreja aqui existirem há 58 anos. E que ela seja aqui uma referência no sentido positivo, no sentido de viver ganhando almas para Ti e pregar esta mensagem aos derredor. Nosso Deus, que abençoe a direção, que o inimigo não tenha poder de intervir, Senhor Deus, e que ele seja repreendido com suas astúcias, pois sabemos que ele sempre está investindo em nossa vida, mas o Senhor Jesus é que nos sustenta, é que está nos sustentando e nos sustentará até o fim. E agora, Senhor Deus, ao sair daqui, nos leva para os nossos lares, inclusive a mim, minha família, irmão Mauro, tua esposa, que possamos chegar em casa em paz, e aqui aos amados irmãos que aqui estão. São bênçãos que nós te pedimos, sem nada merecer, mas no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoa. Aliás, Deus continua abençoando, não é que abençoa, Deus já continua abençoando. Obrigado, pastor.